Tomar a decisão de me divorciar foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Tomar a decisão de me divorciar foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Mas também foi a coisa mais necessária. Durante muito tempo, eu tentei fazer dar certo o meu casamento. Por causa dos filhos, da família, do afeto, né, da parceria. Mas chega uma hora que essa situação vai ficando insustentável, gente. Não tem como a gente adiar pra sempre. Ou a gente decide, ou quem adoece é a gente. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Camila Leandro e eu fui casada por 15 anos. Por 15 anos com o pai dos meus filhos. A gente ficou separado por um tempo, durante 7 anos. Logo depois eu fui mãe solteira do meu primeiro filho. E não deu certo, a gente não ficou junto naquela época, éramos muito jovens. Eu tinha 14 anos e ele 18. Então a gente não ficou junto na época e a gente se reencontrou depois de 7 anos. E a gente ficou junto até, assim, foi um amor avassalador. Ele era o pai do meu filho, então esse foi um ponto muito alto pra essa volta. E eu me apaixonei loucamente por ele, assim. E logo que a gente ficou junto de novo, eu já engravidei e tive a minha filha, que hoje ela está com 14 anos. Tanto é que assim que a gente retornou, eu acabei engravidando da Alice. E foram 15 anos de convívio que foram bons durante um tempo. Mas chegou uma hora que eu já não sabia mais diferenciar se eu era mãe ou se eu era esposa do meu ex-marido. Então ali começou a minha luta comigo mesma, né? Tipo, será que é isso mesmo que eu quero? O que eu faço? Será que eu quero me separar? Será que eu quero tentar? E eu fui tentando por muito tempo. Eu confesso pra vocês que os últimos 5 anos que eu vivi casada foram, assim, os mais desafiadores, porque você tenta mudar a pessoa, você tenta mudar pela pessoa. E, gente, isso eu acho que é uma das coisas mais complicadas. É você tentar mudar pela pessoa e você tentar mudar a pessoa. Porque isso pode até durar um tempo, sabe? Você pode conseguir mudar algumas coisas da pessoa, você pode mudar algumas coisas pela pessoa, mas chega um tempo que aquilo vai ficando sustentável tanto pra você quanto pra ele. Porque você é aquilo que você é, você consegue melhorar algumas coisas, mas mudar, ninguém muda ninguém, entendeu? Você não vai mudar o jeito da pessoa ser, as escolhas que as pessoas têm, o que ela gosta e o que ela não gosta, como ela é. Então isso acaba sendo muito cansativo. Eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram, estão passando por essa fase de incerteza, de luta, de tentativa, de mudança e estão se vendo esgotadas, estão se vendo cansadas, estão se vendo como se estivesse andando numa esteira, né? Caminhando e nunca chega em lugar nenhum. Então, assim, esse vídeo é pra você que tá passando pelo divórcio, pra você que acabou de se divorciar, assim como eu. Então vamos, né, trocar juntas. Se você tem algum comentário a fazer, pode deixar aqui. Se você já é minha seguidora, obrigada por estar aqui de novo. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, porque esse canal fala sobre divórcio, sobre liberdade, sobre filhos, sobre vida real, tá? Vida real de mulheres reais. E me separar, gente, não foi desistir, né? Desistir de um casamento de 15 anos. Foi uma decisão muito difícil, assim, eu ensaiava, eu pedia pra Deus, sabe? Pra Deus me dar luz, pra Deus me mostrar o que eu devia fazer, se aquele sentimento que eu sentia de que não dava mais, de que a gente já não tava mais se encontrando, sabe? Eu e meu ex-marido. Eu não sabia se era real, se era um momento, e aquilo começou a durar mais, e a gente foi se distanciando. Eu falo assim sempre, gente, que a culpa de um fim de um relacionamento nunca é só de uma pessoa. Claro que quando existe traição, quando existe, né, outros fatores, agressão,
Porque as pessoas estão acostumadas que uma mulher, ela só decida se divorciar se ela é traída, se ela apanha, se ela é abandonada pelo marido. E se você fala que você decidiu se divorciar porque você não estava feliz, muitas vezes acaba parecendo que é uma ofensa. Tipo assim, mas se ele não te batia e não te traía, ainda tava ruim? Como assim? E, gente, isso é uma coisa que eu vivi nesses 5 meses que eu me separei. Eu demorei muito, tipo assim, eu demorei uns 2 meses pra começar a comentar, principalmente com as minhas clientes aqui, né, porque eu não tenho família aqui perto. Na verdade, tem pessoas da minha família que nem sabem, né, se passaram 5 meses e tem pessoas da minha família que nem sabem que eu tô separada, mas que também não agrega, né, como eu já falei num vídeo anterior, às vezes a gente também precisa se separar de algumas pessoas da família, então não comentei com muitas pessoas, eu acho que é algo assim muito íntimo, sabe? E as pessoas, elas falam muito, elas dão muita opinião. A vida de uma mulher solteira é cheia de opiniões, é cheia de acho e se, entendeu? E isso é uma coisa que eu não quero ouvir, não quero falar sobre muitas vezes. Eu às vezes me sinto mais à vontade de conversar com as minhas clientes, com as minhas amigas que vêm aqui no salão, do que com pessoas da família, entendeu? Que talvez nem saibam exatamente o que aconteceu, o verdadeiro motivo, porque afinal, por melhor que seja a separação, por mais que ambos acabam, né, respeitando a escolha do outro, porque geralmente um divórcio onde não existe traição ou agressão, como eu falei, quando é um divórcio que uma das partes percebe que aquilo não está dando certo, que foi o meu caso. No meu caso, fui eu que decidi, que percebi que não estava feliz naquele relacionamento e que eu não estava fazendo o meu parceiro feliz. Então, assim, é uma escolha... Gente, é muito doído, assim, quem tá passando por isso sabe, quem passou já por isso sabe, que é uma decisão, assim... dilacerante, assim, por mais que você tenha tomado a decisão, mas pra vocês que eu acho que quando a gente toma a decisão ainda acaba sendo mais difícil, porque você luta pra ter coragem de chegar pro teu parceiro e falar assim, eu não quero mais estar casada com você, e depois vem a culpa, né, de você ver o seu parceiro sofrendo, né, aquela pessoa que você ainda tem um sentimento, mas que você sabe que você não quer mais aquilo pra você. Então é muito difícil, eu falo pra vocês assim, que eu acho que foi a parte, pra mim, mais difícil, foi eu ver o meu ex-marido assim, sofrendo, falando que não ia conseguir seguir a vida dele, mesmo eu sabendo, né, porque eu demorei muito tempo pra tomar essa decisão, eu trabalhei muito a minha cabeça, eu passei noites e noites ensaiando como eu ia falar pra ele, como eu ia ter essa atitude. Eu sabia que ele ia ter reações que não iam ser legais, porque eu já convivia com ele por 15 anos, então eu sabia que tinha coisas que desestabilizava ele. Eu me preparei, o momento certo, sabe, pra chegar e falar. Então, assim, foi algo que eu construí. Então, não é uma coisa que você faz, assim, do dia pra noite. Hoje você decidiu que você se separar, amanhã você vai chegar pro teu parceiro e vai falar assim, eu quero me separar. As chances de você se arrepender, as chances disso dar errado são muito grandes, tá? Então, assim, é algo que você precisa estudar, você precisa pensar, você precisa analisar, ver se é isso mesmo que você quer. Eu só falei pro meu ex-marido que eu não queria mais quando eu tive minha certeza. Tá? E mesmo depois de eu ter certeza que eu queria me separar, eu ainda demorei muito tempo para ter coragem para falar para ele. Depois que eu tive essa coragem, aí veio essa avalanche de sentimento, assim, que é a culpa, é o medo. Um medo, gente, era um medo de ele fazer alguma coisa com a própria vida, porque ele chegou a falar e eu tenho ainda um carinho enorme pelo meu ex-marido, ele me ajudou muito, ele me ensinou muito, ele é um cara muito foda,
sabe? Eu não desejo nada de mal, não desejo nada de mal. Eu sonho que ele encontre uma pessoa assim, que seja parecida com ele. Eu e o meu ex-marido, a gente era muito diferente, sabe? Tipo assim, conforme foi passando esses anos, eu fui percebendo que eu tirava dele algumas coisas, porque eu não gostava. E ele me tirava algumas coisas de que ele não gostava, alguns prazeres da vida que eu acho que são necessários, assim. Então, assim, aquele ditado os opostos se atraem, gente, é o ditado mais mentiroso que existe. Se você aí, né, jovem, está pensando em se relacionar, começar a sua vida, ou você mulher que se separou, que se divorciou e tá voltando, né, a ter relações, você que ficou viúva, procurem parceiros parecidos com você, sabe? Que gostem das mesmas coisas, que curtam as mesmas músicas, que gostem de ir nos mesmos lugares. Porque senão não vai dar certo. Sempre você vai estar tentando agradar o outro, sabe? Ou um ou outro vai estar tentando agradar. E alguém vai sair desagradado. E isso acaba acumulando situações que não são legais, que não são fáceis de lidar, entendeu? Então é isso, essa é a dica mais importante que eu dou pra vocês, assim, é procurar parceiros que sejam o mais parecido com vocês possível, assim, em relação a tudo. Trabalho, casa, família, tudo. Isso é essencial. Assim, nessa minha vivência, eu acredito que isso seja um ponto muito importante. Mas, gente, junto com todo esse caos, né, vamos dar uma animada nesse vídeo também, né, vem o outro lado, que é o reencontro com você mesma, sabe? Tipo, é você começar a fazer coisas que você não fazia, é você começar a perceber que você tá começando a ter uma liberdade que fazia há muito tempo que você não tinha. No meu caso, eu era muito criança quando eu engravidei, eu era uma adolescente, a minha família veio de uma família muito pobre, então, tipo, eu dividi o meu quarto com a minha irmã, sempre dividi o meu quarto com a minha irmã. Depois que eu tive o meu filho, eu dividi o meu quarto com o meu filho, que eu morava numa kitnet, a gente dormíamos no mesmo quarto, então eu dividi o meu quarto com o meu filho. E depois, logo depois, eu me casei, e então não tinha aquele prazer de ter o meu cantinho, né? E eu sou uma pessoa que, como eu comecei, eu acho, a minha maturidade muito cedo, como eu já falei pra vocês nesse vídeo, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ter meu momento, meu espaço, meu canto. Eu confesso pra vocês, é engraçado, mas isso é uma das coisas que mais me ganhou, assim, é que hoje o meu quarto é meu, sabe? Tipo, tem o meu cheiro, eu arrumei do jeito que eu queria, tem as minhas coisas, a minha bagunça ninguém interfere na minha bagunça, porque eu confesso pra vocês que eu sou bagunceira, era um dos pontos das contradições aí com o meu ex. E então tem muita coisa legal, tipo, eu consigo assistir uma série o tempo que eu quiser, porque os meus filhos estão grandes, né? Como eu falei pra vocês já, tem 22 anos, já é adulto, trabalha pra caramba, meu filho só vem pra casa pra dormir. E a Alice, 14 anos, então, tipo, bem na dela, tá naquela fase super respeitosa. A gente assiste algumas séries juntas, assim, algumas séries de adolescente, de mãe e adolescente. Até a gente tá assistindo Ginny Georgia. Bem legal, tá? Recomendo você assistir com sua filha. Pra você que é mãe, assim, tá nessa luta, ela também, a história da moça também, ela é mãe na adolescência, então, tipo, é bem legal. Então, assim, a minha filha... Agora a gente é meio amiga, assim, às vezes eu até comento alguma coisa com ela, tento não comentar tudo, principalmente quando diz respeito ao pai, porque eu acho isso muito importante, tá? Você que tá divorciando e você tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, principalmente, depois de adulto eles vão ter a opinião deles e não tem o que você faça, tá? Eu acho que respeitar também a opinião deles, por exemplo, o meu filho... Ele zero convivência com o pai, tipo, ele não, como ele já veio, né, ele cresceu sem aquela infância perto do pai, porque o meu ex-marido também, nesses 7 anos que a gente ficou separada, ele também não tinha convivência com meu filho. Eu convivi com a família dele, né, tanto é que foi a Bisa que me ajudou a criar meu filho, a avó do meu ex-marido, mas com ele meu filho não teve. Então quando ele veio, ele já estava naquela fase também da pré-adolescência, então ele não teve esse afeto, esse apego com o pai. A Alice é menina, né? Então eu sempre fui uma mãe muito babona, assim, tá, gente? Confesso pra vocês que eu sempre trouxe eles muito pra mim.
Então a Alice já tem mais convivência com o pai, né? O pai agrada, traz um mimo aqui, outro ali, conversa com ela no WhatsApp, manda um dinheirinho aqui, outro ali. Ela tem um carinho a mais. Mas também não digo que é aquela loucura pelo pai, não. Eles são muito meus, assim. Eu até me sinto um pouco culpada por isso, porque eu sempre fui a mãe que agradava, sabe? Tipo, até uma vez o meu ex-marido falou assim pra mim que eu não parecia mãe, que eu parecia avó. Porque eu defendia eles assim, até dele mesmo, sabe? Eu acho que porque eu fui mãe muito tempo sozinha, às vezes ele tinha atitudes que eu não aceitava. E isso foi algo que mexeu muito no nosso casamento também. Porque eu era uma mãe muito leoa, assim, sabe? Tipo, se eu via que ele tava passando um pouco do ponto, ou às vezes que ele passou do ponto, porque teve vezes que aconteceu, eu brigava muito, eu avançava assim, igual uma leoa mesmo, em cima das minhas crias, sabe? E esse foi um ponto do qual eu também decidi, foi importante, assim, no meu divórcio, foi que eu queria poder estar mais presente na vida dos meus filhos, sabe? Tipo, principalmente a Alice agora na adolescência. Gente, vocês não têm noção de que um adolescente precisa de mãe, sabe? Precisa de atenção. A gente, às vezes, tá tão cansada, né, de ter criado aquela criança até aquela fase, porque ser mãe não é fácil, né, de criança pequena. E aí, quando chega na adolescência, que eles começam a se virar, a gente dá uma relaxada. Mas eu acredito que essa seja a fase mais importante, tá? De uma criança, é a adolescência. É muito importante você estar presente nessa fase do seu filho, porque é uma fase que ele precisa muito de você. Então, assim, foi algo que eu estou conseguindo fazer, ficar mais presente, sabe, na vida dos meus filhos, até do meu filho adulto, sabe? Porque a gente acha que depois que cresce não precisa de pai e mãe. Muito pelo contrário, gente. Filho adulto às vezes precisa mais de pai e mãe do que filho criança. Então, assim, meu filho, ele me abraçou nesse momento, né? Ele me ajuda até financeiramente. A Alice também, assim, ela me dá muita força, me ajuda em muitos momentos. Rian é meu alicerce, a Alice é minha paz, assim, sabe? Tipo, eles são uma balança, assim, na minha vida, eles fazem toda a diferença, eles estão fazendo toda a diferença nesse momento. Então, assim, é algo surreal você ter, né, esse amor para poder respirar, porque às vezes é muito cansativo. Eu confesso pra vocês que teve vezes assim que eu olhei pro céu e falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tive pai, né, eu não tenho nem a certidão, nem na certidão de nascimento tem o nome do meu pai. A minha mãe foi mãe solteira de mim. A minha mãe casou, então eu tive um padrasto, ela foi viver a vida dela, tanto é que eu engravidei mega cedo, eu comecei minha vida super cedo, porque realmente eu já, com 14 anos, eu já me sentia super adulta, porque eu já tinha que resolver um monte de problema meu. E depois que eu engravidei, eu assumi, né, o meu filho, assim, e então eu sempre resolvi muito as minhas coisas. E aí quando eu me casei, eu achei que eu ia ter uma pessoa que ia, sabe, cuidar de mim, assim, que ia falar assim, não, agora você pode relaxar, que eu tô aqui. E não foi assim, entendeu? Meu ex-marido, na verdade, ele também acho que pensou a mesma coisa, tá, gente? Ele também pensou assim, agora eu vou descansar, porque ele também não veio de uma vida fácil, ele também não veio de uma família fácil. Então eu super entendo que ele pensou igual eu, tipo, ela é super poderosa, então eu posso relaxar que ela vai cuidar de mim. Então chegou um momento do nosso casamento em que eu me sentia mais mãe do que esposa e não era o que eu queria, né? Eu queria também ser cuidada. Então, quando eu me separei ali, os 3 primeiros meses, eu me sentia exausta, sabe? Parecia que tinha tudo caído em cima de mim, assim. E eu me perguntei muitas vezes a Deus se aquilo tudo não ia acabar. Ainda às vezes pergunto, tá, gente? Não vou mentir nada aqui pra vocês. Esse canal vai ser real mesmo. E já teve vezes nesse processo, e está tendo momentos assim que eu já chorei sozinha, porque eu não gosto que os meus filhos vejam, né? Que eu não tô bem. Quando eu tô perto deles, eu crio sim essa máscara de mulher forte, de mulher que tá dando conta, mas
Às vezes sozinha aqui no meu quarto eu choro. Eu penso assim, meu, será que eu vou dar conta? Será que vai ser sempre assim, sabe? Então esse canal é pra você que tá passando por isso, é pra você que também tá passando por esse processo de autoconhecimento, de refazer, de criar força lá da onde não tem, pra poder, né, seguir, pra poder dar conta de tudo, pra poder segurar a peteca aí, pra peteca não cair. E é isso, gente, o meu divórcio, como muitos divórcios, não foi fácil, e ainda estou nesse processo, né, ainda tô, tipo assim, não sinto vontade de sair, até minhas amigas, nossa, assim, que as mais íntimas que eu contei que eu tava separada já queriam me levar para os lugares. Eu falei, não, gente, esse é um ano, especialmente esse ano, eu me divorciei em janeiro, né, que meu ex-marido saiu, eu já tinha pedido divórcio pra ele um mês antes, mas ele saiu de casa em janeiro, e eu falo pra elas assim, esse momento eu não quero sair, não quero ir pra balada, não quero fazer nada assim. Eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso de um tempo pra ficar quietinha, sabe? Eu tomo meu vinho, eu tomo a minha cervejinha, eu faço os meus petiscos. O meu ex-marido cozinhava maravilhosamente bem, então eu aprendi muitas receitinhas, eu aprendi a cozinhar com ele, então às vezes eu gosto de cozinhar. Vou até trazer umas receitinhas aqui pra vocês no canal, tá? Pode deixar que eu vou fazer uma playlist aí só de receitinhas práticas e gostosas para as mulheres solteiras. Se você quer as receitinhas, deixa aí nos comentários. Então eu aprendi muita coisa, assim. E, gente, uma dica importante, tá? O que você aprende, ninguém tira de você. Eu era péssima na cozinha. Hoje eu já me garanto, tá? Hoje eu sei que se eu precisar aí fazer uma comidinha gostosa, eu faço algumas receitinhas diferentes. Então, eu me viro, sabe? Eu quero tomar um café sozinha numa padaria, eu vou. Mas assim, balada, show, lugar com muita gente, nossa, paquerar, gente. Olha, me conta se você tá assim, tá? Porque eu já conversei com algumas mulheres, não é todas que estão assim, passando por esse processo de não conseguir nem imaginar. Eu não consigo imaginar alguém comigo. Eu não consigo imaginar alguém me tocando. Eu não consigo imaginar alguém me beijando, sabe? Eu não sei, é um trauma, assim. Eu não sinto falta disso, sabe? De me relacionar. Então, assim, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu não tô afim de ir em lugares, né, aonde vai ter pessoas me olhando, me cobiçando, me querendo. Então, quero ficar assim, do jeito que eu tô, bem quietinha, curtir minha casa, como falei pra vocês, a minha vida sempre foi muito louca, então, tipo, eu nunca tive tempo de curtir a minha casa, o meu quarto, a minha cozinha, né? Então eu tô fazendo isso agora e tá sendo muito legal, tá? Então essa parte tá sendo muito legal. Então o divórcio não é só coisas ruins, tem muita coisa boa, tem muitos reencontros com você mesma. Eu moro na minha cidade tem praia, então às vezes eu quero ir pra praia, eu vou pra praia, coloco uma cervejinha ali no meu cooler e vou sozinha, leio um livro. E assim tá sendo o meu processo. Se você tá passando por isso, esse canal é pra você. Já se inscreve no canal, já compartilha aí com sua amiga que também tá passando por isso. Me diz aí o que mais você, né, tá vivendo, o que a gente pode compartilhar. Espero que vocês estejam gostando, né, do vídeo. Quero fazer muito vídeo, vamos trocar muita coisa aqui, vamos falar sobre a nossa vida real, tá, gente? Sem filtro, sem mimimi. Esse canal é pra você, mulher real, que nem eu. Então, vamos conversar sobre tudo e de verdade, sem mimimi. Não gosto de mimimi, sou uma mulher muito transparente, muito sincera. E eu volto com mais vídeos legais. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá? Não se esqueça que depois do medo vem o mundo. E o mundo tá preparado para te receber. Receber você completa, inteirinha, do começo ao fim. Você do jeito que você escolher ser. A mulher que você quer se transformar. E a gente vai se transformar numa mulher massa juntas, aqui, nesse canal, tá? Beijo, fiquem com Deus. E Deus dá um suporte pra gente aguentar firme até o final.
Beleza? Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.